Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Saída do técnico Leonardo Jardim, busca por um novo comandante. O que vem agora para o Cruzeiro nesta reta final de temporada? Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia nesta segunda-feira, ainda bem dolorida. Aí falo por mim, acho que a maioria dos cruzeirenses, depois do que aconteceu lá na Neoquímica Arena, pênalti perdido pelo Gabigol. E sobre o Gabriel, o que eu trouxe mais cedo, né, é que repercutiu muito mal o que aconteceu, o pênalti que ele perdeu e a forma como ele reagiu, sendo o primeiro a deixar o vestiário, trocou de roupa, não usou a roupa do Cruzeiro e ninguém tinha nenhum compromisso marcado porque se o Cruzeiro se classificasse, os jogadores voltariam normalmente, como todos voltaram, à exceção foi o Gabriel Barbosa. Então isso repercutiu muito mal, tanto da parte de diretoria, comissão técnica, quanto de jogadores. Não foi uma postura legal, ou nada legal, né, do Gabriel Barbosa, o Gabigol, depois de desperdiçar a cobrança da forma como foi. E o Cruzeiro acabou eliminado na Neoquímica Arena depois de fazer um grande jogo, buscar o resultado e ter tudo, né, para chegar à final com esta vaga nos pênaltis. O Cruzeiro vai esperar. O Gabigol tinha manifestado até que iria conversar ao final da temporada e a diretoria em compasso aí de espera. O atleta tem contrato, tem vencimentos importantes. Se aparecer algum interessado, claro que o Cruzeiro pode abrir conversa, abrir alguma negociação, não deve partir aí do lado do Cruzeiro para uma rescisão contratual, porque isso implicaria um custo muito alto e não é o que o Cruzeiro pretende fazer. Então vamos aguardar, né, os próximos passos, ainda muito cedo para tratar sobre essa questão, o futuro do Gabriel Barbosa, e a gente flagrou com exclusividade ontem a chegada e mostrou que ele ficou em São Paulo, não sei qual que é a agenda do Gabigol, mas que é fato que ele não retornou com a delegação. Por falar em delegação, o Cruzeiro vai atualizar nesta semana a situação do Luiz Sinisterra. Ele acabou sentindo ali um incômodo, precisou passar por exame de imagem. Vamos aguardar e torcer para que seja um problema bem simples, o que é visto também como parte do processo. Ele ficou um longo tempo afastado, depois volta a ter oportunidades, a atuar em sequência e vinha treinando muito bem. Ontem acabou reclamando deste incômodo. Vamos ver aí o que vai apontar o exame de imagem. Hoje, despedida do técnico Leonardo Jardim, todo mundo acompanhou. E o Leonardo Jardim, na entrevista coletiva, no seu pronunciamento, destacando o seguinte, que a saída foi exclusivamente por uma questão pessoal. O Pedro Lourenço até tentou ceder em alguns pontos para que o Leonardo Jardim resolvesse lá em Portugal as coisas que tem que resolver. Se precisasse, ficaria aí alguém da comissão técnica durante um período para ele voltar e pegar ainda essa parte da temporada ainda em janeiro, né? Mas o Leonardo Jardim estava irredutível, não foi nenhuma questão financeira, porque isso, conhecendo até o Pedro Lourenço e o tanto que ele ficou encantado com o trabalho do Leonardo Jardim, ele faria todo o esforço possível, até em termos financeiros, não seria problema para uma permanência do Leonardo Jardim na Toca da Raposa 2. O Leonardo Jardim que, na minha opinião, deixa um legado. Sei que muita gente vai falar, mas ganhou o quê?
No momento em que o Cruzeiro estava, tudo que aconteceu, eu penso que foi uma vitória. A gente não tinha expectativa nenhuma com aquele time e o Leonardo Jardim deu um rumo para o Cruzeiro conseguir uma importante vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores. Inclusive, saiu o ranking da Conmebol, o Cruzeiro é o 29º, não será cabeça de chave, mas estará no pote 2. Vai aí ficar livre de Flamengo, Palmeiras e Fluminense, que serão os brasileiros como representantes aí. O Fluminense é cabeça de chave, o Flamengo cabeça de chave e o Palmeiras também cabeça de chave. Para o Cruzeiro, assunto Libertadores, o sorteio somente no dia 18 de março e estaremos lá em Assunção para acompanhar todos os detalhes. Então, o Leonardo Jardim coloca o Cruzeiro na fase de grupos da Copa Libertadores, esteve muito perto aí de chegar a uma grande final e de ter chance de conquistar o hepta da Copa do Brasil. Mas é o que eu falei também aí durante a nossa programação. Uma derrota como essa, dolorida, que o torcedor do Cruzeiro sente muito, ela tem que servir de lição para algumas coisas, né? Acho que a principal é que valorizemos os nossos, aqueles jogadores que sentem realmente na pele, né? Então, a gente pode trazer aí quem é cria da Toca e sentiu bastante, Kaique, Lucas Silva, Fabrício Bruno, o Lucas Romero, né, que é um representante ali do torcedor. O Matheus Pereira não precisa nem de comentar os relatos aí de todo mundo, né? Outros também, não é porque só é o primeiro ano da pessoa no Cruzeiro que ela não vai sentir, né? Mas eu acho que isso é o que é importante. Valorizemos os nossos jogadores que sentiram bastante uma derrota como a que aconteceu lá na Neoquímica Arena. Sobre a busca do Cruzeiro. O Cruzeiro pensou em Arthur Jorge, impossível pagar uma multa altíssima, é o preço para se contratar jogador, né? Isso aí não vai acontecer. E o Cruzeiro conversou com o Paulo Pessolano, é um nome aí que tem um certo carinho internamente. A questão de ser um técnico mais jovem, ainda sem tanta bagagem, isso é um ponto que pesa. E por isso hoje o nome mais forte é o de Tite, que está de volta ao mercado, recebeu uma proposta do Internacional recentemente, estava aí com algumas oportunidades para trabalhar no exterior, mas é o técnico que conversa com o Cruzeiro e hoje é o plano A. E as coisas caminhando do jeito que estão caminhando, tem tudo para ser o novo técnico do Cruzeiro. Claro que todo mundo sabe que existe uma rejeição, mas a carreira do Tite, títulos conquistados, experiência como técnico, recentemente até comandou o Flamengo, em termos de aproveitamento, teve bom aproveitamento, só que foi eliminado em Copa e aí isso pesou pro técnico Tite, a saída da Copa Libertadores naquele momento no Flamengo. Aí cada um pode falar, o time era isso e era aquilo. Foi o último trabalho dele e esteve durante muito tempo, né, na seleção brasileira, disputando Copa do Mundo e trabalho de muito sucesso em Corinthians, tudo que todo mundo sabe, né? E esse fator é um fator importante, né? Tem estofo, tem conquistas, é grande, isso ninguém pode tirar, né? Que o Tite é um técnico muito vitorioso e grande no futebol brasileiro. E o Cruzeiro vem conversando com o técnico e as partes caminhando para chegar em um acordo. O Internacional deve perder aí essa batalha e a expectativa é de que até esta terça-feira o martelo seja batido. Teve informação que a gente pode trazer aqui na Samuca TV, uma conversa presencial hoje do Tite com o departamento de futebol do Cruzeiro
E além disso, outras conversas, né, aí de forma no bater o gancho mesmo. E o Tite vem gostando do que está sendo oferecido e o Cruzeiro gostando do que o Tite vem para oferecer. Então, é um casamento que pode ter aí o final feliz. Vamos seguir acompanhando, mas hoje Tite é muito favorito para ser o técnico do Cruzeiro em 2026. Atenção para uma informação que eu vou trazer agora. Segura aqui, o Quixote, por favor. Bonito, uma informação que eu vou trazer agora, que é a seguinte. Tem um volante que o Cruzeiro quer para a próxima temporada, o contato já foi feito. Daqui a pouco pode aparecer alguém para negar, mas não adianta negar que essa é informação. E me chegou de uma pessoa do staff do atleta. O Cruzeiro quer o Martinelli, volante do Fluminense. Martinelli, volante do Fluminense. Se for replicar a informação, se confirmar, dá só um créditozinho pra gente, porque dá um trabalho pra fazer. Sabe o que dá trabalho? Você liga pro cara, o cara fica puto, porque é dezembro, o cara não quer resenhar. Aí você fica perguntando pro cara, o que tá acontecendo, tem alguma coisa? Aí o cara não, tenta negar, aí você pega de outra fonte, vai lá, volta no cara, ele fica pistola porque você ligou de novo. Aí o cara responde uma má vontade desgraçada, mas confirma o negócio. Aí você vai no clube, mas quem te vazou isso e tal, e enfim. Quem te vazou isso aí é brincadeira, né? É que o Eduardo Batista lançou aquela famosa fala a fonte, fala a fonte. Aí é loucura. Então o Cruzeiro quer. Se o Cruzeiro vai conseguir trazer o Martinelli, volante do Fluminense, é outra história. Mas o Cruzeiro quer, já fez contato, e o Martinelli é um jogador que o Cruzeiro quer para a próxima temporada. Bom jogador. Aí você vai dizer assim, mas o Cruzeiro já tem volantes. Gente, mas o Lucas Silva não é mais um garoto, né? E o Cruzeiro vai disputar Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, vai querer disputar em alto nível, né? É um nome que me agrada bastante. Eu também agradei bastante. Bastante mesmo. Tô falando que o Martinelli é um craque, não, mas... Bom um cara e novo, tem bom 24 e novo. anos, 24 anos. 24 anos, né? Bom Um cara de que bola. tá muito rodado. Foi campeão da Libertadores, está acostumado à exigência do futebol brasileiro. Então, uma parte, ele vive meio uma história, né, Thiago, de amor e ódio, assim, por uma parte da torcida do Fluminense, né? Ele foi alguém muito importante naquele time do Diniz, lá do Fluminense, e no Mundial também. Acho que ele fez um Mundial de clubes, assim, exemplar. É um nome que me agrada para questão de rotatividade no elenco e pela idade, né, um cara que traz essa questão do pulmão também, né? Ele é um cara que joga... Malu, 63 partidas na temporada, 33 das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. 33. Isso aí significa até que fica pouco. E outra. Que pé tá o negócio? E outra. O Cruzeiro procurou e... Consulta só. Fez uma consulta por ele e quer para a próxima E temporada. outra, titular absoluto e com alta sequência de 90 minutos. Isso mostra o físico, a qualidade técnica, eu acho um bom nome, a viu? saúde do atleta. Então, ótimo nome. Pra mim faria bastante diferença nesse meio campo. Eu gosto bastante do Martinelli, cara. Pra mim seria uma baita contratação do Cruzeiro pensando no O próximo Lucas ano. Silva até rodava, viu? Você disse que ele tem Não. 2 pulmões? Peraí, né, irmão? Não, quem falou foi o David falando do Maurinho em 2003. O cara corre tanto, parece que ele tem 2 pulmões. Ele tinha mesmo, né? Olha só. Vai deixar o Cruzeiro, ontem já em tom de despedida, ao que tudo indica, hoje ele comunica oficialmente, mas sim, a decisão está tomada. Aliás, já vinha, enfim, falando sobre isso publicamente, internamente, deixando várias deixas, mesmo tendo contrato por mais um ano, até dezembro de 2026. Aliás, essa é outra apuração apurada em conjunto, Daniel Bocato, André Hernan, Felipe Silva. De ontem para hoje a gente mergulhou nessa situação envolvendo o presente e o futuro do Leonardo Jardim. Ontem, então, ele faz seu último jogo pelo Cruzeiro, a vitória, mas depois derrota nos pênaltis contra o Corinthians, perde então a classificação para a final da Copa do Brasil. Deixa o Cruzeiro por questões pessoais. Aqui vou começar a elencar toda a situação, todo o contexto, antes que depois acusem o Leonardo Jardim de deixar o Cruzeiro porque está valorizado em busca de uma oferta melhor, ou da Europa, ou do Oriente Médio. Não. Ele deixa o Cruzeiro por questões particulares, questões pessoais. Por conta disso, até pela relação muito boa com o Pedrinho e com a diretoria do Cruzeiro, que, aliás, fizeram de tudo pela permanência do Leonardo Jardim, desde extensão de contrato, valorização do contrato, aumento salarial, enfim, colocar à disposição mais bons jogadores para a próxima temporada, porque há Libertadores. O Cruzeiro não foi vitorioso nem no Brasileirão, nem na Copa do Brasil, mas conseguiu a classificação direta para a Libertadores e o investimento vai ser forte para a próxima temporada. Só que tudo isso, enfim, nada disso convenceu o Jardim a
passar por cima nos seus problemas das questões particulares. Volta então para Portugal, resolve os problemas particulares, vai mergulhar nisso, vai colocar foco total nisso e só depois ele volta a trabalhar com o futebol. Não é uma questão de, olha, nunca mais Jardim será treinador. Porque, aliás, muita gente colocou essa hipótese em cima da mesa nos últimos dias, não. É uma questão mesmo pontual, se reorganizar do ponto de vista familiar e pessoal e voltar a trabalhar depois. Por conta dessa boa relação, informação importantíssima, não há multa rescisória, ou no caso, há multa rescisória no contrato, mas o Pedrinho não vai cobrá-la. É uma rescisão amigável. O Leonardo Jardim não paga nada para sair e, no caso, o Cruzeiro abre mão dessa situação porque entende o momento delicado do treinador português. Tendo, então, o Leonardo Jardim, o futuro resolvido, sai do Cruzeiro. Um dos primeiros nomes que o Cruzeiro procurou, uma informação que o Hernan tem e depois pode complementar, foi o Arthur Jorge, português também ex-Botafogo. O Cruzeiro chegou a fazer uma abordagem para o Al Rayyan, só que a multa rescisória lá era pesada, 6 milhões de dólares, e o Hernan talvez complemente aí, o Al Rayyan não quis negociar, não quis reduzir esse valor, então o Arthur Jorge já está arriscado, foi sim consultado, era uma possibilidade, mas deixa de ser por conta do alto valor. Outros nomes começam a surgir, um com mais força, outros com menos força. O primeiro deles, o Tite, e não custa lembrar que no começo da semana o Tite foi consultado pelo Inter, mas declinou, não quis regressar ao Inter, até pela prioridade dele de continuar pensando muito mais no futebol do exterior, no futebol da Europa. Em relação ao Cruzeiro, são duas questões aqui. O Tite também mantém a ideia de continuar olhando para a Europa, não fecha as portas para o Cruzeiro, evidentemente, mas a prioridade dele é o futebol do exterior. E também ao lado do Cruzeiro. Dentro do Cruzeiro, há uma rejeição em relação ao nome do Tite. E para fechar aqui, jogar a bola para vocês, outros dois nomes surgem com força. O primeiro deles, o Paulo Pesolano, uruguaio, que aliás recoloca o Cruzeiro na primeira divisão. Deixou recentemente o Watford da Inglaterra, está livre no mercado. Martin Anselmi, argentino, ex-Porto, ex-Independente Del Valle, é outro nome equacionado internamente. Esse com menos força em relação ao Pesolano, mas enfim, é um nome discutido. Dois nomes livres no mercado. E houve um terceiro agora, que surgiu para mim agora nas últimas horas, nos últimos minutos, mas sendo oferecido, mas o Cruzeiro não demonstrou muito interesse. Português, Rui Vitória, ex-Panathinaikos, enfim, ex-futebol da Arábia Saudita, do Benfica, mas esse foi descartado por enquanto. Então, Pesolano, Martin Anselmi e o Tite são os três nomes equacionados dentro do Cruzeiro. Passo a bola para o Hernan, porque eu tenho certeza que ele tem mais informações. Não, só para dizer que aqui, ó, o Cruzeiro acabou de oficializar a saída do Jardim. Oficializou? Oficializou. O Cruzeiro informa que o treinador Leonardo Jardim não seguirá no comando técnico da equipe na temporada de 26. Junto com o Jardim deixam o clube os auxiliares José Barros, Antônio Vieira e Diogo Dias. Somos gratos pela dedicação, comprometimento, profissionalismo, desejamos muito sucesso na sequência da trajetória dos profissionais. O treinador irá se pronunciar através de entrevista coletiva nesta segunda-feira, às 13 horas, mais conhecido como 13h, na Toca da Raposa 2. E isso daí, que não ia ter multa, vocês trouxeram na semana passada pra gente. Sem multa. Vocês contaram aqui da relação dele com o Pedrinho. E aí o Cruzeiro já foi atrás do Arthur Jorge, né? Foi atrás do Arthur Jorge, que é do mesmo empresário do Leonardo Jardim, do Hugo Cajuda. Ah, é o mesmo? É tudo o mesmo? É o mesmo. E ontem mesmo, quando o Leonardo Jardim... Porque foi assim, vou trazer no vestiário ele já tinha... Vou trazer uma linha do tempo. Tá. Ontem em São Paulo, na concentração, no hotel onde o Cruzeiro estava aqui concentrado, o Paulo Pitombeira, que é um empresário que participou da vinda do Leonardo Jardim junto com o Hugo Cajuda, português, ele foi lá tomar um café com o Leonardo Jardim e aí ele sentou na mesa com o Pedro Júnior. Isso antes do jogo? Antes do jogo. Eles tomaram um café, ficaram conversando, conversa informal, tá? 3 horas ali, de manhã. Um café ali, outro café ali, tal, uma risada, um papo aqui, fala de vinho, fala de não sei o quê. Azeite, fala do jogo, fala do estádio, como é que é, Itaquera, o Mineirão, enfim, vários assuntos. E aí, no meio do assunto, Pedro Júnior, o próprio Pitombeira falam, o Cruzeiro
Pedro Lourenço, Pedrinho, todo mundo quer muito que o Mister continue. Prioridade. Mister, Cruzeiro quer muito que você fique. Ganhando não ganhando. Você é importante. O planejamento de 2026 está nas suas mãos. Essas últimas contratações foram contratações que você escolheu, jogadores com a característica do teu jogo. Mister, você é importante aqui. E ele, não, vamos ver e tal. E chegaram até me falar que o Mister estava muito assim, tipo, eu vou embora. Vou embora, independentemente de se ganhar a Copa do Brasil. Antes do jogo ele já estava assim? Antes do jogo, já estava assim, eu vou embora. Vou embora, mesmo se ganhar a Copa do Brasil, eu não sei, não tenho certeza. Acho que eu vou me embora, estou desiludido, quero voltar para o meu país, eu cansei, estou longe do meu país, aquela coisa toda. E assim, por questões pessoais mesmo, claro. Coisa dele, sabe? Decisão dele. Tá ruim. Não é, eu não gosto do Brasil, não gosto daqui, não é nada contra ninguém, é decisão pessoal. Então assim, tava todo mundo vendo ele para baixo, desiludido, quero ir embora e tal. E aí foi pro jogo. E todo mundo estava esperando que, assim, tipo, ia acabar a competição, ia chegar, ia sentar, ter uma nova reunião. Acabou o jogo, ele já tomou a decisão. Pegou todo mundo, assim, meio que de surpresa. E aí não teve tempo de demover ele da ideia. E aí os caras aceitaram e falaram, tanto que beleza. Na entrevista ele nem reclamou do arbitragem, por exemplo, que era algo que o torcedor do Cruzeiro estava reclamando. E aí ele falou, nem adianta mais, tal. Foi direto embora. Ainda ali na Neoquímica. Ali logo depois e tal. Eu não sei o momento exato, mas logo depois... Já ele já estava... Logo depois do jogo já falou, então realmente já tá a decisão tomada e tal. E aí, naquela coisa de comunicar e tal, já perguntaram, Arthur Jorge. Tá bom, vamos ver aqui o Arthur Jorge. E no Catar, você tem ali a facilidade do fuso horário. Madrugada aqui, Catar é amanhã. São 6 horas para frente. Já tava, E aí você já faz a consulta. E prontamente, os árabes já falaram, não temos intenção de liberar o Arthur Jorge. O Arthur Jorge tem contrato até o meio de 26. Até o meio do ano que vem, então. Meio do ano que vem. E a multa, $6 milhões. Dinheiro não é problema pros árabes. O lance é, não queremos liberar nosso treinador. Podia pagar a multa e tal? Mas aí para você pagar a multa, você tem que ter uma resposta também positiva do treinador. Sim. Quero ir, acertei salário, tal, tô disposto, mas eu tenho a multa, paga. Aí precisa ver se o Arthur Jorge também queria. Aí a questão do Arthur Jorge comprar briga, entre aspas, para sair com os árabes. Os árabes não querem liberar. Os árabes não querem, tá. E aí então ficamos Bruno Andrade, só repetindo, Tite... Anselmi. Anselmi é uma possibilidade. Não foi o que o Galo quase fechou antes do Sampaoli? Foi, Martim Anselmi. Fechou e o cara pulou para trás, né? É verdade. Tite, eu colocaria, como o Bruno falou, Tite, Pesolano... Anselmi por fora e o que foi oferecido lá, mas o Pesolano Rui também, Vitória. O Pesolano não sei. É muito bom treinador. É muito bom, mas ele largou o Cruzeiro aqui. Lembra quando largou o Cruzeiro? Ele deu uma entrevista lá chorando, que não sei o quê, não aguento mais. Aí foi tipo o Vitor Pereira. Aí no mês seguinte estava empregado. Não foi isso que aconteceu? Aliás, coincidentemente ou não, o Pesolano deu uma entrevista pra gente na ESPN, quando falou pra gente, enfim, pra casa na semana passada, ele que deixou o Watford da Inglaterra nos últimos dias, se mostrando totalmente aberto a voltar ao Brasil com um projeto ambicioso, e o Cruzeiro claramente tem um projeto ambicioso, Libertadores, forte investimento. Curiosidades aqui em relação a esses 3 nomes. O Tite, não custa lembrar, continua muito bem avaliado no Besiktas, e mais cedo aí o Hernan falou do Ferreirinha na mira do Besiktas, porque o treinador lá continua muito pressionado, então não ficaria surpreso de ver o Besiktas trocando o comando técnico ou agora em dezembro ou talvez em janeiro, e assim faz com que o Tite talvez espere um pouco mais por uma abertura melhor da Europa ou do futebol do estrangeiro antes de aceitar o Cruzeiro, porque ele rejeitou a consulta, não foi oferta, foi consulta do Inter. Sobre o Martim Anselmi, 2 questões aqui, enfim, pontuais. O Martim Anselmi também é agenciado pelo Hugo Cajuda, o Cajuda que é o empresário do Abel Ferreira, é empresário do Leonardo Jardim, enfim, o Cajuda também conta
cuida da carreira do Martin Anselmi, do argentino, que esteve aqui no Porto, pertinho de mim, na temporada passada, não funcionou. Parece ser muito bom treinador, com um projeto interessante, um futebol moderno, mas não funcionou tanto. Teve negociação com o Galo, sim, bem lembrado pelo Bruno Vicari. E o Anselmi, semana passada, tinha uma negociação muito bem encaminhada com o News Old Boys, da Argentina. E pelo que eu entendi aqui, essa negociação foi travada porque o Hugo Cajuda, enfim, percebeu que o Cruzeiro, ou no caso o Leonardo Jardim, estava mesmo de saída de forma concreta. Então, deu uma pausa nessa negociação, acreditando que pode vir a ser um nome forte para o Cruzeiro. São esses 3 nomes, então, como você bem disse, Tite, Paulo Pesolano e Martin Anselmi. Veremos aí ao longo do dia se surgem mais nomes ou se um desses 3 deixa de ser cogitado. Não, o do Matheus Pereira é muito rápido. Lembrando, a proposta continua em cima da mesa, mais 2 anos de contrato com mais 1 de renovação automática. O Cruzeiro se mostra muito confiante. Aliás, foram as palavras ontem da diretoria do Cruzeiro logo depois da eliminação frente ao Corinthians. Aqui, até peço cuidado com o corte nas redes sociais. Peço também cuidado para não tratarem disso como um furaço de reportagem, porque é uma coisa muito, muito embrionária, uma coisa muito simples, pontual de mercado, mas o Palmeiras gosta, olha e acompanha de forma muito atenta esse imbróglio, entre aspas, imbróglio, envolvendo a renovação ou não do Matheus Pereira. Se porventura, claro que a tendência por enquanto é a renovação, até porque o Cruzeiro quer e o Matheus se vê muito satisfeito, mas claro que falta ali uma valorização ainda maior, enfim, propostas de outros clubes, mas o Palmeiras gosta do nome do Matheus Pereira, e se o Palmeiras sentir que o Matheus Pereira não vai renovar, o Palmeiras entra no páreo, o Palmeiras entra na briga pelo Matheus Pereira. Sim, o Gabigol ontem errou pênalti, se desculpou, né? Ele fez um texto lá nas redes sociais, falando sobre a frustração da derrota, aquela coisa toda, e assim, acabou a temporada, fim de temporada, fim de ciclo, não tem Leonardo Jardim, agora vai ter que ver um novo treinador. O Gabigol vai conversar com a diretoria do Cruzeiro, vai sentar com seus representantes e vai definir o que vai ser 2026. Quem é que vai chegar? Vai ter mais oportunidades? O Gabigol tem 3 anos de contrato ainda com o Cruzeiro. Tem um salário que é considerado alto. Tem o interesse do Santos? Tem. O Santos está monitorando a situação do Gabigol de perto. Acompanha de perto. Quer dizer que vai contratar? Não tem isso. Não dá para cravar que o Santos vai contratar o Gabigol. Ah, mas porque errou o pênalti, a vida do Gabigol não vai acontecer mais no Cruzeiro, os torcedores não querem mais o Gabigol e tal, por isso o Santos vai contratar. Não tem nada disso. O que vai ter uma conversa para definir. E aí, Cruzeiro, quem é que vai contratar? Esse treinador que vai chegar encaixa no modelo de jogo, vai ter mais chance? Ele quer jogar mais, ele quer ter mais minutagem, ele quer ter mais possibilidade de jogar. Vai poder? Vai ter essa possibilidade? Qual que é o projeto esportivo? Vamos sentar, vamos conversar. São 3 anos de contrato num salário alto. Então, assim, não é simplesmente chegar e rasgar tudo. Perdeu o pênalti, saiu e pronto. Ninguém rasgar dinheiro, é isso aí. Ninguém vai rasgar. Né? Então vai ter essa conversa, é passo a passo, e enquanto isso, o Santos olha de perto. O Santos acompanha. Porque é um desejo do Alexandre Matos, sim, é um desejo do Santos se reforçar para a temporada seguinte. A Vanilda está aqui com a gente, o Cristiano também está perguntando do Messi no Flamengo. Aliás, deu uma confusão do Messi lá na Índia, vocês viram? Você viu a treta lá, Viola? Nossa, cara, você viu, Hernan? Só uma informação sobre Thiago Silva. Importante. Então vamos para depois a gente punindo. Boa, bom gancho, vai. Thiago Silva. Ontem ele se despediu dos companheiros, e eu falei com uma pessoa do Fluminense agora, que me disse que a despedida dele foi uma despedida da temporada, né? Que não foi assim, não jogo mais no Fluminense. Não volto mais. Essa pessoa estava ali junto com o pessoal e falou assim, olha, o tom foi um tom de despedida mesmo, mas uma despedida assim, galera, valeu pelo ano. Ele tem contrato até o meio do ano, de 26, né? E assim, aí eu perguntei agora para uma pessoa que trabalha com o Thiago Silva e a resposta foi, abre aspas para a fonte, bom dia, analisando os próximos passos e tudo vai ser tomado, vai ser decidido com a família.
Então o Thiago Silva pode sair do Fluminense agora? Pode. Existe essa possibilidade de deixar o Fluminense agora? Existe. Dele comunicar ao Fluminense e falar, putz, vou embora mesmo, vou ficar livre no mercado e tal? Pode acontecer. Isso. Então, até por isso também o tom de despedida no vestiário. Mas essa fonte do Fluminense me garante que não foi um tom de despedida de tipo assim, galera, vou embora, foi lindo, tô indo embora, valeu, não visto mais a camisa do Flu. Acabou. Não. Foi tipo assim, gente, valeu pelo ano, classificamos para Libertadores, não deu para chegar na final da Copa do Brasil, valeu. Foi um tom de despedida da temporada. Da temporada. Ele tem contrato ainda mais 6 meses. Uhum. Aí agora ele vai definir o futuro com a família. Uhum. É isso. Boa, então chegou aqui a informação, a gente já passa para vocês, como o Felipe Silva acabou de mandar aqui no nosso grupo também, ó. Esquentou o Tite no Cruzeiro, hein? E deve acontecer uma reunião hoje. A informação, então, do Felipe Silva, que o Bruno Andrade e o André Hernan trouxeram esses nomes, né? Do Tite, do Anselmi, da tentativa do Arthur Jorge, que não rolou. Minha internet deu pau aqui, velho. Então, mas aí o Felipe Silva já mandou, ó. Você tá precisando do cara da TI? O cara da TI, quer que eu chame? Não, precisa não. Não? Então, mas a informação do Felipe Silva é que deve acontecer uma reunião hoje entre Cruzeiro e empresários do Tite. É a bola da vez lá em Minas, tá? Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!